Graças a Deus, amados irmãos, estamos aqui para mais um momento do Palavra Viva. E neste momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sob o título Guardando o Coração. E por que guardando o coração? A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem, Assim como ela nos diz também que acima de tudo guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Ou seja, as saídas da vida. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos, não usando também apenas esse texto, mas lendo com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1, quando Jesus ele fortalece os seus discípulos. E a palavra diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse momento que Jesus fortalece os seus discípulos é um momento onde foi antecedido, no capítulo 13, pela ceia do Senhor, a última ceia antes que o Senhor caminhasse até a cruz. E nesse momento, naquela mesa, naquele diálogo que ele teve com seus discípulos, houve ensinamentos, declarações, respostas dadas por seus discípulos, dadas pelo próprio Jesus Cristo. Jesus falou sobre a traição de Judas, sobre a declaração que Pedro fez com seu coração enganado, quando ele disse que iria com Jesus até a morte, mas Jesus responde para ele dizendo que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. E, amados, nós vamos estar voltando um pouco nesse texto para tirarmos alguns ensinamentos. No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1, ele diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O diabo já havia induzido Judas e Jesus ele já sabia disso, amados. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração se abater com algumas situações, algumas notícias ou alguns acontecimentos nas nossas vidas. E Jesus sabia o que iria acontecer, mas também sabia, tinha o entendimento e a convicção de quem ele era, de onde ele tinha vindo e para onde ele estava vindo. E nós devemos aprender com Cristo, como cristãos, termos também esse entendimento, de onde nós viemos, quem somos e para onde nós estamos indo. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele nos dá essa resposta. No verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, a palavra do Senhor diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele diz que essa vontade, ela não veio da carne, nem de sangue e nem do homem, mas ela veio do Pai. Nós somos e nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo e pela vontade do próprio Pai. E precisamos nos agarrar a essa palavra, amados, porque ela nos traz a verdade. Nós somos delegados como filhos de Deus para cumprir a missão de levar o Evangelho e as boas novas. A autoridade de Cristo é nos dada na grande comissão. Nós conhecemos Mateus 28, quando Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e diz: portanto, vão e façam discípulos. Vejam esses textos nos dando essa autoridade. Nós precisamos ter esse entendimento e convicção que nós somos filhos de Deus e temos essa autoridade. Jesus, ele logo mais à frente, ele diz o verso 4
que ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós temos autoridade dada por Deus, autoridade dada através de Jesus Cristo, amados, para pregar o Evangelho, para estar levando essas boas novas às pessoas, mas não para sermos melhores do que ela. E Jesus aqui nos dá um grande exemplo. A palavra diz que Jesus ele levantou-se da mesa. E muitas vezes nós queremos permanecer na mesa, amados. Permanecer e sermos servidos. Mas Jesus, o Mestre, o nome que está acima de todo nome, no qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, um reino será estabelecido e o Senhor Jesus reinará para todos sempre. E esse Senhor, amados, ele se levantou para servir. A sua palavra diz também em outro texto que ele não veio para ser servido, mas para servir. Mas muitas vezes nós entendemos o Evangelho como um lugar onde há posições. O Evangelho ele não é um palco onde nós possamos mostrar as nossas habilidades, mas é um lugar onde nós devemos diminuir e quem deve crescer é Cristo, onde nós devemos servir, não sermos servidos. E o Senhor nos dá esse ensinamento nesse texto, né? Jesus ele respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Jesus estava fazendo, amados, esse momento, estava levando esse exemplo àqueles discípulos, porque no verso 18 ele diz: conheço os que escolhi, né? E como nós já falamos antes, enganoso é o coração do homem. Então, Jesus ele continua no verso 12, dizendo: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus era senhor, Jesus era mestre. Aliás, ele é senhor e ele é mestre. Porém, Jesus diz: pois bem, se sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam também, para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus, ele deu o exemplo, amados. O Senhor dos senhores deu o exemplo. E no verso 17 ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quantos de nós estamos buscando a felicidade? O que é a felicidade para nós? Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Se queremos ser felizes, que possamos praticar os ensinamentos de Jesus. A felicidade está em praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 25, né, ele fala e ele usa a figura de um atleta, amados, né? No meio militar também não há uma tropa de elite sem ser bem treinada, né? Não há como, né, nós sermos bons cristãos, né, ou cristãos verdadeiros, né, digo a palavra, se nós não praticarmos os ensinamentos de Jesus Cristo. E para praticar o ensinamento de Jesus Cristo, é necessário se levantar dos bancos, é necessário cruzarmos as portas da igreja e colocarmos em ação os ensinamentos na prática de Jesus. Paulo ele fala em 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento, amados, e um treinamento rigoroso. Mas, porém, Paulo diz, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, né? Amém, glória a Deus. E ele continua dizendo, sendo assim não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar.
né? Paulo não faz isso por fazer. Paulo não faz isso para os olhares humanos, para ser reconhecido pelo homem. Mas ele diz assim no verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, que Paulo, ele mesmo, não seja enganado pelo seu coração. Ele mesmo não venha a ser reprovado depois de tanto pregar, amados. E que nós possamos, acima de tudo, guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida, né? E o coração, ele é essa fonte de engano, amados, no qual nós devemos ter um cuidado com ele. Nós vemos na continuação desse texto, onde Pedro, né, perguntando ao Senhor para onde ele vai, no verso 36, voltando para o Evangelho de João, capítulo 13, 36, diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E amados, nós sabemos da história. Pedro, naquele momento, ele não sabia. E eu imagino, e você pode imaginar, né? Pedro dando essa declaração: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Isso aí antecedia a prisão de Jesus Cristo. Nós sabemos o que aconteceu. Mas Jesus responde a Pedro, diz: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Enganoso é o coração do homem. O que nós realmente somos capazes de fazer por Jesus, amados? O que nós realmente somos capazes de fazer por Jesus Cristo, né? O que está realmente no nosso coração, né? Naquele momento, no coração de Pedro estava uma afirmação, mas o Senhor, como já foi compartilhado nesse texto, diz assim: conheço os que escolhi. Então, que nós possamos ir guardando o nosso coração, e guardar o coração, guardar colocar, né, sentinela nele, guardar daquilo que não vem agradar ao Senhor, daquilo que pode turvar, daquilo que pode perturbar o nosso coração, né? Aquilo como uma água que é límpida e de repente nós podemos pingar algo nela, colocar algo e turvá-la, ela deixar de ser limpa. E assim nós possamos também cuidar do nosso coração. Mas nós podemos ver também que o nosso Senhor, Ele é um Senhor de misericórdia e de graça, né? De uma graça derramada, não porque nós merecemos, mas porque é dom de Deus. O Senhor Jesus diz: creiam em Deus, creiam em mim também. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. O nosso foco, o nosso alvo possa estar nas moradas celestiais, amados. Pedro, mesmo com essa declaração, mesmo com a traição também de Pedro, né? Pedro que deixou, que abandonou Jesus Cristo, mas após a descida do Espírito Santo, né? Após a verdadeira transformação de Pedro, né? Ele foi usado tremendamente, e nós vemos isso no Evangelho. Nós vemos Pedro curando, né? Fazendo milagres. Nós vemos Pedro sendo usado poderosamente, amados, pela ação, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos isso no livro de Atos, né? Quando Pedro, no seu primeiro discurso, mais de 3.000 pessoas são convertidas, 3.000 almas ganhas. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entender, e mesmo com as nossas falhas, na nossa caminhada, nós possamos ir guardando o coração. Se algo adentra nos nossos corações, né, que nós possamos, que não agrada, que nós possamos expelir e que nós possamos guardar nele apenas o fruto do Espírito. Jesus, ele nos fala no verso
no capítulo 15 desse mesmo evangelho, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, darmos muitos frutos, né? Que possamos ter o nosso coração guardado pelo Espírito Santo do Senhor, e que os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 6:22, que é amor, que é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esses frutos possam ser, esse fruto, aliás, possa ser uma crescente em nossas vidas, em nosso coração. É o que tem muitas vezes turbado o nosso coração. Onde está o nosso olhar? Onde está o nosso coração? Que o nosso coração possa estar no reino de Deus, que o nosso coração possa estar na visão celestial, amados. Estamos aqui temporariamente, somos salvos para ter um relacionamento com Deus, para vivermos aqui na terra, de forma digna do Senhor, para glorificar o seu santo nome. Mas a nossa morada, ela é celestial. E o Senhor Jesus diz que voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu gostaria de encerrar com o versículo 34 do verso 13, que diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A igreja precisa desesperadamente refletir esse amor para o mundo, o amor de Jesus Cristo. Então, amados, guarde o seu coração. Vamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Que Deus os abençoe e que nós, em nome de Jesus, possamos dar muitos frutos para o nosso Pai e assim glorificar o seu nome. Deus abençoe.